E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui, estou de volta para fazer o relato de parto, né? Para contar para vocês como foi o dia do meu parto, né? Pra quem não assistiu o vlog que eu postei aqui no canal de dias antes e dia do parto, né? Que eu vloguei um pouco pra vocês lá no hospital e tudo, mostrando. Então eu vou deixar o link aqui no card e aqui no box de informações, tá? Então vai lá assistir, que tá muito legal, e deixa o seu like. E, antes de tudo, né, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, já clica no gostei se você gosta desse tipo de vídeo e vamos ao vídeo. Bom, tudo começou, assim, semanas antes, né, porque eu já tava sentindo bastante dores, na verdade são os pródromos que falam, né, então eu tava sentindo bastante. Quando foi na segunda-feira, eu caminhei à noite, né? Fiz uma caminhada e minha barriga só endurecendo, endurecendo. Tomei chá de camomila, não sei se isso ajudou ou não. Enfim, fiz isso. E fui dormir. Quando foi 3 horas da manhã, eu senti um líquidozinho escorrendo de terça-feira, né? 3 horas da manhã da terça-feira. Eu senti um líquidozinho escorrendo, mas não era minha bolsa que tava estourando. E aí eu deitei. E aí eu comecei a sentir algumas dores, né? As contrações de tempo em tempo. Aí eu vi que tava ritmado, né? Eu cochilava um pouquinho e acordava sentindo dor. Então ficou indo assim até 7 horas da manhã, né? Eu fiquei deitada. Ainda tava, tipo, suportável, né? Tava bem suportável. E aí quando foi 7 horas da manhã, eu levantei. Já tava começando a ter uma dorzinha um pouquinho mais forte, né? Diferente das dores que eu sentia antes. E aí foi indo, foi indo. Então, quando foi 7 horas da manhã, eu levantei, tomei um banho quente. Minha irmã me ajudou, ela tava comigo o tempo todo. Quem me acompanhou foi minha irmã e no finalzinho foi minha mãe, mas a gente vai chegar lá. Enfim, fui tomar um banho quente, e aí fiquei, né, ela começou a fazer já massagem nas minhas costas e tudo. Fiquei até 10 horas da manhã sentindo bastante dor. Então toda vez que vinha a dor eu abaixava e ficava e foi indo. Quando foi 10 horas da manhã eu fui pro hospital. Fui atendida, estava com 2 centímetros de dilatação. Voltei pra casa, né? E aí fiquei a tarde toda, caminhei, andei e tudo, isso o dia todo. Quando foi 4 horas da tarde, né, de 10 para 4 horas da tarde, eu fui pro hospital novamente, né, porque eu já tô sentindo muita dor, então vamos pro hospital. Já tava uma dor bem forte, mas eu ainda tava conseguindo falar, ainda tava conseguindo andar e tudo isso. E quando eu cheguei no hospital, ainda não estava com dilatação, estava com 3 centímetros somente. Daí o médico injetou, passou um remédio pra ajudar a dilatar. E qual remédio que ele passou? Buscopan. Eu não sabia que Buscopan ajudava a dilatar. Enfim, tomei lá Buscopan na veia e voltei pra casa. Daí eu fiquei em casa até 10 horas da noite. Então, de 4 horas da tarde eu fiquei até 10 horas da noite em casa, esperando, né? E só vindo aquelas dores bem fortes, bem fortes. E aí eu ficava sempre apoiando as costas, assim, apoiava os braços e ficava inclinada, que era uma posição que me ajudava muito a não sentir tanta dor. Enfim, já tava sentindo bastante dor, mas ainda continuou naquilo, né? Ainda tava conseguindo falar, ainda tava conseguindo andar e conversar e tudo. Quando foi 10 horas da noite, voltei pro hospital. E aí eu já tava com 5 centímetros de dilatação. Graças a Deus, né? Mas ainda só tava na metade. Não sabia nem o que tava por mim, né? Enfim, internei 10 horas da noite. E na sala que eu fiquei, lá no hospital, foi super ótimo. Era uma sala só pra mim. E aí tinha a cama, porque lá eles fazem agora a sala de pré-parto e parto, né? Então a sala que você fica no pré-parto já é a sala que você vai acontecer o seu parto. Então fiquei lá naquela salinha, junto com a minha irmã. Quando foi 3 horas da manhã, minha bolsa começou ela estourou
parcialmente, né? Porque acontece disso. Depois eu me informei, né, direitinho. Então, ela estourou parcialmente e ficava descendo líquido, escorrendo assim nas minhas pernas, mas não era aquela quantidade grande, era só um pouco, ficava escorrendo o tempo todo e continuei, né? E aí, isso era 3 horas da manhã. Quando os médicos vieram fazer o toque novamente, eu estava de 7 para 8 centímetros, 3 horas da manhã. Fiquei de 3 horas da manhã, quando foi 4 horas da manhã eu já não tava aguentando mais, eu tava sentindo muita dor. E aí eu fui pro chuveiro quente, fiquei lá no chuveiro quente bastante tempo, o banheiro virou uma sauna, porque a água tava muito quente. Gente, eu acho que eu não entraria debaixo de uma água quente daquela novamente, porque tava muito quente. Aí eu aliviou um pouco, meu corpo ficou mais relaxado, mas tava aquele negócio, né? Aquela dor. Aí 4 horas da manhã, estava lá no chuveiro, voltei pro quarto. Eu já tava sentindo uma dor imensa. Eu já tava, assim, eu já não tava me aguentando mais. E eu estava muito cansada, porque a última vez que eu comi foi antes de ir pro hospital, que era o quê? 10 horas da noite. 4 horas, 5 horas da manhã, eu já tava cansada, com fome, e eu não tava aguentando mais. Então, do jeito que eu tava na cama, eu ficava, na hora que vinha a contração, eu segurava nos ferrinhos lá e ficava, né? Eu respirava fundo, o que me ajudou muito mesmo, muito, foi a respiração. Então, toda vez que vinha a contração, eu respirava fundo e soltava, né? Inspirava pelo nariz e respirava pela boca. Então, isso me ajudou muito, a respiração, porque eu conseguia, né, manter mais o corpo. Porque não adianta a gente se desesperar. E eu já tava começando a ficar desesperada, né? Eu já tava, mas eu segurei firme. Então, vinha a dor, eu segurava, respirava fundo e ficava, não aguentava mais levantar da cama, eu não aguentava mais ficar andando, né? Até no vlog eu levantava e sentava, porque eu tava tão cansada que eu queria ficar apoiada em alguma coisa. Então, eu ficava lá na cama. Aí sim, quando foi 7 horas da manhã, minha irmã trocou com a minha mãe, né? E aí minha mãe foi pra lá, que ela ia assistir o parto e tudo. Daí, eu já estava com 8 centímetros de dilatação às 7 da manhã. E naquele negócio, né? Aquele cansaço imenso. E eu dormia no intervalo das contrações, né? Porque vinha a contração, eu segurava, respirava e quando acabava eu cochilava. Mas era só aqueles 3 minutos, aquele negócio. Enfim, foi isso até esse horário. Quando a minha mãe chegou, aí ela falou: tá com 8 centímetros, pode começar a fazer força. E aí eu comecei a fazer força, só que a força que eu ainda tava fazendo tava errado, porque eu estava levantando e não pode levantar, né? A força certa é quando você encosta o queixo aqui no peito e aí faz força lá embaixo. E aí, quando o médico veio falar isso, já eram umas 9 horas da manhã que ele veio me ensinar qual era a força certa. E aí eu comecei a fazer bastante força, desse jeito que ele tinha ensinado. Na hora que vinha a contração, eu fazia força e fiquei naquele negócio. E aí minha mãe tava lá vendo tudo, né? E aí ela viu, né, que tava começando a aparecer. E aí chamou os enfermeiros, o enfermeiro já veio. E era ainda bolsa, que ainda não tinha que não tinha terminado de estourar. Aí os médicos estouraram minha bolsa. O médico estourou minha bolsa com a mão mesmo. Por quê? Porque minha bolsa já tava ali saindo. E aí já tava aparecendo pro lado de fora. Aí ele estourou a bolsa e fez todo o procedimento, né? Então eu fiz a hora do parto mesmo. Depois que ela coroou, eu fiz 3 forças somente e ela já saiu. Então, veio a contração, eu fiz uma força, fiz outra força e aí ela já saiu. Foi rápido a hora do parto. Agora, o meu trabalho de parto foi muito demorado, foram 31 horas. Ela nasceu às 10h05 da manhã. E do dia 9, né, quarta-feira, dia 9/5, às 10h05. E que mais? Sim, aí na hora que eles, né, tirou ela e colocou já em cima de mim, no meu colo.
E aquele chorinho lindo, ai meu Deus do céu. Foi um momento muito emocionante. Eu não chorei porque acho que eu tava tão cansada assim que eu não sabia, mas eu fiquei muito emocionada. Eu só fui chorar depois. Depois que eu fui pra sala de pós-parto, e aí eu comecei a chorar, mas no momento mesmo eu fiquei assim, sabe, em êxtase. Eu fiquei naquele, sei lá, um sentimento muito bom, muito lindo. Eu não senti assim, eu senti a placenta saindo, mas eu não senti dor nenhuma. Porque tem gente que fala que sente dor, que é outro parto. Pessoas me falaram isso, né? E eu até fiquei meio apreensiva por causa disso. Mas nada comparado, né, gente? A hora do parto. Enfim, não, eu senti ela saindo, mas eu não senti dor, assim, dor de contração, de nada. Não senti dor nenhuma, só saindo mesmo. Eu não tomei nenhuma medicação, não tomei analgesia e nem ocitocina na veia, nada. Foi natural o meu parto. E eu levei 5 pontos porque teve laceração, né? Laceração é quando a criança sai e rasga lá. Enfim, levei 5 pontos somente. Então, foi esse, né? Foi esse o grande dia. Depois eu fui pra sala de pós-parto, ela já pegou no peito, já mamou, foi maravilhoso. Ela nasceu com 47 centímetros, 2,696 kg, né? Ela nasceu comprida e magrinha, magrinha assim, né? Leve. Enfim, foi esse. Enfim, para de falar, enfim, querida. Então esse foi, né, o peso dela. Bom, o que eu tenho pra falar sobre o parto, né, sobre o meu parto, que foi maravilhoso. O meu trabalho de parto, né, foi muito demorado até ter a dilatação, foi bem demorado. Foram 31 horas de trabalho de parto, foi bem cansativo. Só que não teve nenhuma intervenção, não teve nada. Foi natural, né, sem nenhuma medicação. E assim, pra mim foi ótimo, né? Foi um momento que o meu corpo estava trabalhando. É um trabalho assim que você não tem como impedir, não tem nada que pare aquilo, né? O seu corpo trabalha sem você pensar. Então, assim, é tanto o seu corpo trabalhando quanto o bebê que tá junto. Então, o trabalho de parto é aquele envolvimento seu com a criança. E você tem que manter a calma, né? E tem que respirar, porque aquilo ali só vai acabar quando a criança sair. Então não adianta se desesperar nem nada. Eu fiquei muito calma. No final mesmo, assim, que já tinha muitas horas que eu tava sentindo aquela dor, eu comecei a ficar desesperada, porque aquilo não passava e a menina não nascia, e eu já tava assim, ai meu Deus do céu, tira essa menina de mim. Quero uma cesárea, pelo amor de Deus. Mas deu tudo certo no final, né? Já tava ali com 8 centímetros querendo cesárea, não tem como, né? Enfim, deu tudo certo. O parto em si também foi ótimo, porque eu não fiquei muito tempo empurrando, não fiquei muito tempo fazendo força, então rapidinho ela nasceu. E sobre o hospital, sobre os médicos também não tenho nada a reclamar. Fui muito bem atendida, né? Ela nasceu aqui na minha cidade mesmo, no Gama, Brasília, DF. E foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse aqui é o meu relato de parto pra vocês. Eu vou trazer a neném aqui pra vocês verem, mas ela está dormindo, tá? Então, vou mostrar ela pra vocês rapidinho. E essa... Oi, amor. Aqui minha pimpolinha. Oi, mamãe. Dá oi pra galera. Ela tá menino, gente. Eu tô menino, mãe. Não mexe comigo. Esta é a senhorita Helena. É a princesa. Cadê a mãe?
Ela já tava acordando, tá, gente? Não acordei ela assim, ó. E esse foi o meu relato de parto pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Clica no gostei. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Me segue nas redes sociais, lá no Instagram tem várias fotinhas de Helena, né? E nos stories também, de vez em quando apareço por lá. Porque eu estou meio sumidinha aqui do canal. Mas é isso, né? Um super beijo, um abraço e até os próximos vídeos. Tchau!